Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começar a nossa aulinha. Pessoal, hoje nós vamos ver aqui, ó, os substantivos, né, os nouns, né? Muita coisa aqui é igual no português, tá? Então, é bem grande, ó, tá vendo, ó? Que a gente tem aqui, ó, o tamanhozão. Mas muita gente já sabe, né, do português, porque é igual, tá? Então, por exemplo, vamos ver aqui só a introduçãozinha, né? Então, substantivo é uma classe de palavras, né? É uma classe morfológica, né, pessoal? Uma palavra a gente pode analisá-la por várias perspectivas diferentes, né? Então, por exemplo, vamos pegar uma palavra tipo idioma, né? Então, eu posso analisá-la por várias perspectivas diferentes. Uma delas é a perspectiva morfológica, né? Que a análise morfológica, ela consegue ser feita da palavra individualmente, né? Então, o idioma, o que é um idioma? O idioma é uma coisa, né? Se é uma coisa, por mais que seja abstrata, né? Ela é um substantivo, né? Se fosse um verbo, tipo, que haja, né? Então, é o do verbo haver, né? Se é então é um verbo, né? Essa é a análise morfológica. Eu posso fazer uma análise sintática, né? Que aí eu vejo sujeito, predicado. Existem outras análises que também podem ser feitas, né? Então, o substantivo ele tem essa visão morfológica, né? E o substantivo é o que que é, então, de fato, o substantivo? São as coisas, né, pessoal? Então, ó, nomeia seres em geral, objetos, lugares, sentimentos e tudo que for nomeável, né? Tá? Então, ele vai nomear qualquer coisa. Isso é um substantivo. O substantivo normalmente é ou aquilo com que a gente trabalha, né? Então, se o verbo é uma ação, normalmente o substantivo é a coisa que recebe essa ação ou com a qual nós produzimos determinadas ações, né? Então, normalmente ele tem esse caráter aí. Ou também pode ser a pessoa que pratica a ação, né? Aquele que pratica a ação é o substantivo. Então, ele é uma classe central, né? Em qualquer idioma, tá? Olha aí, ó. Estão entre as palavras mais importantes de um idioma. Mesmo que haja um vasto conhecimento sobre as regras de gramática de uma língua, sem os substantivos a comunicação seria extremamente difícil. Tanto que, se vocês pegarem a linguagem de sinais, né, a Libras, né, no caso a linguagem de sinais brasileira, e de qualquer outro idioma, né, que elas são diferentes, você vai ver que certas classes de palavras eles não têm gestos, né? Eles não têm símbolos para representar certas classes, porque elas são tão abstratas que não faz nem sentido colocar no, na linguagem de sinais. O substantivo não tem como, tá? Então você vai ter uma representação para um substantivo na linguagem de sinais. Se você não tem, você só letra, né? Você faz letra por letra. E aí, lógico, aí você depende da pessoa também saber ler, né? Que hoje em dia a gente sabe que os deficientes auditivos, né, que precisam aprender a Libras, né, tem problemas com a educação, né, por questões nossas, políticas nossas, né, mas enfim, não vamos entrar nisso. Então vamos aqui, ó, exemplos, né, então algumas pessoas, some people don't like hot weather. Então, pessoas é substantivo, é alguma coisa que não gosta de alguma coisa, né? Que no caso eles não gostam do tempo, do clima quente, né? E aí vocês veem que esse substantivo ele também pode receber uma qualidade. Né? Então é bem básico mesmo, né, pessoal? Tem muito a ver com português, é igual até. Né? E aí a gente tem substantivos próprios, né? Que são aqueles que a gente tem que representar por letra maiúscula, né? Temos substantivos comuns, né? Então os próprios eles nomeiam alguma coisa, uma pessoa específica, né? Um lugar, né? Um dia da semana,
um título, né, profissional, né, enfim, dentre outras coisas. E a gente tem os comuns também, né, que aí pode ser para a gente representar qualquer coisa. Então, um copo. O copo é uma coisa comum no nosso. É comum no nosso dia a dia, né? Mas não é por isso que ele é um substantivo comum, né? Então vamos pegar uma coisa que não é comum no nosso dia a dia, aí, qualquer coisa que a gente queira, né? Mas a coisa em si continua sendo substantivo comum, né? Porque tem muitas da mesma, né? Então, qual que é o diferencial, então? Isso aqui, o substantivo comum, ele representa um objeto, né? Alguma coisa, né? Um sentimento, enfim, que é comum para nós, para todos, né? No sentido que, então, se eu falasse uma cidade, por exemplo, cidade, né? Você sabe do que eu estou falando, que é um aglomerado, né? De casas, né? Habitado por pessoas e que tem uma fronteira, né? E que por várias vezes tem uma área rural, né? Então isso a gente entende por cidade, né? Então ele vem para representar conceitos, né, do mundo. Já os próprios não, ele vai vir para nomear coisas específicas, tá? Essa é a diferença principal. Mas de novo, coisa bem simples, não vou ficar delongando, né? Aí a gente vai entrar em substantivos concretos, isso aqui eu acho muito interessante, né? A diferença de substantivos concretos entre os abstratos, né? Porque tem muito debate sobre o que é um substantivo concreto e o que é um substantivo abstrato, né? É, a definição que eu mais gosto é que abstrato é todo aquele substantivo que ele depende do ser humano para existir, tá? Então, por exemplo, o amor. Aí, lógico, aí vai entrar uma galera falar que o amor independe da nossa existência, o amor existe, ele é uma energia e tal. Aí eu não estou debatendo isso, viu? Então, para o amor existir, você precisa amar alguém. Né? Então, ele depende de alguém manifestá-lo, né? Para ele, de fato, ter uma presença, né? Alguma influência. Então, ele é um substantivo abstrato. Né? Uma árvore, por exemplo, não depende do ser humano. Ela, se acabar todos os seres humanos na Terra, a árvore vai continuar lá, né? E aí, por exemplo, aí a gente começa a entrar em umas coisas mais, como fala, ambíguas, né? Então, por exemplo, aqui ele deu um exemplo de herói, né? Herói é um substantivo concreto, né? Mas aí você vai falar que ele depende do ser humano para existir, né? Porque se não existisse seres humanos, não existiriam heróis, né? Então, essa definição ela é boa para você achar os abstratos, tá? Mas ela não é muito boa para você entrar nos concretos por causa disso aí, né? Porque que banqueiro é uma profissão, é algo que o ser humano inventou, né? Uma profissão. Então, mas ele representa uma pessoa, né? Ele representa alguém. E de fato isso é uma coisa concreta, né? Então essa discussão que é bem interessante, né? Deus, né? Vão discutir se o substantivo, não o Deus com letra maiúscula, tá? O Deus com letra minúscula. Se Deus é um substantivo abstrato ou concreto, né? Bruxa, por exemplo, não existe bruxa, né? Mas é uma figura que, se existisse, seria concreto. Mas aí ela é um substantivo concreto ou abstrato, né? Então é bem interessante isso aí, tá, pessoal? Mas também não vou me delongar aqui, né? Aí a gente tem aqueles substantivos coletivos, né? Esses aqui são interessantes também, né? Porque, por exemplo, então eu tenho um grupo de soldados, né? Então eu tenho um grupo de substantivos, né? Aí ele precisa de um outro substantivo, não necessariamente precisa, né? Mas acaba tendo. Ele tem um outro substantivo que representa ele. Então, quando eu tenho um soldado, não precisa. Mas se eu tenho vários soldados, então eu passo a ter um exército, né? Da mesma coisa, eu tenho várias abelhas, né? Aí eu posso ter um enxame ou uma colmeia, tá? E é interessante esse conceito aqui também, ó, porque
colmeia representa aonde a abelha é a casa da abelha, né? Mas também pode ser o coletivo de abelhas, né? Da mesma forma, assim, você pode pensar em cidade como coletivo de casas, né? Então você vê que a discussão nisso aqui ela é muito profunda, né? E eles ensinam isso aqui para os menininhos de terceira série, né? Como ciência exata, inclusive, né? E não é, né? Então é bem interessante isso. Aí entramos aqui nos abstratos, né? E você vê que tem altura, né? Bondade, né? Anger, goodness, height, peace. Esse peace aqui é uma palavra interessante, né, gente? Só fazendo uma pausa aqui, que no português, no inglês, né? Desculpa. No inglês nós temos a palavra peace, que representa paz. Nós temos a palavra peace, que representa pedaço, e temos uma que vocês não fiquem bravos comigo, que representa. Não é xixi, tá? É mijo mesmo, viu? O xixi seria mais alguma coisa tipo. Agora eu não lembro. Depois eu vou olhar, tá? Mas viu? Nesse sentido mesmo de urina, né? E as três vão ter a pronúncia muito parecida, né? Peace, peace e peace, não é? Então é interessante aí essas coisas, né? Da língua. E no português também isso acontece muito, né? Com várias palavras diferentes. Então não é nada também assim que a gente nunca viu. Mas é interessante. É a parte interessante das palavras, né? Da língua. Aí tem os contáveis, esse aqui é interessante a gente aprender. Não o substantivo em si, né? Mas quando a gente tem substantivos contáveis, a gente usa many, né? Vocês lembram? E quando a gente usa os. Então a gente tem os countable e os uncountable, né? Que é os incontáveis. Que é o quê? Aquilo, eu acho que eu já falei, não tenho certeza, mas caso não tenha, vai aí, né? Então, quando a gente tem algo contável, maçãs, I have many apples. Eu tenho muitas maçãs. É igual no português, né, gente? Então, agora, dinheiro. Dinheiro não é algo contável, né? A gente conta o valor, mas eu não tenho muitos dinheiros, né? Ninguém fala assim. Fala que I have much money, tá? Que é muito dinheiro. Né? Então, mas é tranquilo isso aí também, né? Não tem muito mistério. Inclusive, eu já passei isso para vocês, eu tenho quase certeza. Aí tem os compostos, que são aqueles que são compostos de duas ou mais palavras, né? Football, father-in-law, bus stop, né? Por que é composto? Como é que você define? Isso é mais fácil da gente definir, né, gente? Porque as duas palavrinhas aqui que foram usadas representam só uma coisa, tá? Aí é fácil a gente perceber. Então aqui eu tenho a palavrinha foot, que representa pés, e tem a palavrinha ball, que representa bola, né? Então aí aqui a gente todo mundo sabe o que está sendo falado. Então duas palavras se combinaram para representar uma única coisa, né? Aqui da mesma forma, né? Que é o pai na lei, né? Father-in-law, para representar um grau de parentesco único, né? Que é o de sogro, tá? Bus stop é o ponto de ônibus, é uma palavra composta que representa o quê? Uma única coisa, né? Então também tranquilo, né? Então você pode ver, ó, que eles vêm de várias formas, né? Tem one word, que é quando as palavras juntas faz como se fosse uma palavra só, tipo girassol, né? Micro-ondas, se eu não me engano, agora está emendado depois da reforma ortográfica, né? Se eu não estiver muito enganado. Me perdoem aí se eu estiver errado. Mas eu acredito que sim, né? Virou uma palavra só. Né? E da mesma forma que, né? Housekeeper, que é o caseiro, né? Para traduzir melhor, seria o caseiro, né? Que keeper é o que cuida, o que mantém. E house, obviamente, é a casa, né? Showcase, que é uma prateleira, né? Uma vitrine, né? Que show significa mostrar, né? E aí case tem várias coisas, pode ser pasta, né? Pode ser prateleira também, enfim. Bookmark, né? Que é uma. É isso mesmo, né?
Ela marca de livro, mas ela pode ser também isso, é a marcação, né? E futebol de novo, né? Aí tem o hyphenated, né? Que tem o quê? O hyphen, né? Ou o hífen, né? Mother-in-law, runner-up, great-grandmother, kilowatt-hour, né? Então, sogra, runner-up é o segundo colocado, tá? Quem chega em primeiro é o primeiro, né? E o runner-up é o segundo colocado, normalmente. Eles têm esse termo lá, né? Interessante. Aqui a bisavó, né? Ou tataravó, tanto faz. Eles não fazem essa distinção igual a gente faz. E o kilowatt hour, né? Fala por si só. E ou então com mais de uma palavra mesmo, sem o hífen, né? Dining room, que é a sala de jantar, ice cream, maid of honor, que é a dama de honra, e music box, que também não precisa de tradução, eu acredito. Né? E aí a gente entra no gênero, né, pessoal? Eu já falei muito sobre isso. Então, o que acontece? Ó, em muitos idiomas, substantivos possuem gênero. Né? Tem idioma que não tem mesmo. Isso faz com que outras classes de palavras, como por exemplo os adjetivos, sejam flexionados. Flexionado é quando muda. Né? Então, no Brasil, no português, desculpa, os verbos são flexionados. Né? O que causa a flexão dos verbos do português? O tempo, o grau, não, o número, né? Pode ser singular e plural, o tempo, porque ele pode variar de acordo com o tempo, e o modo, né? Se ele é subjuntivo, indicativo, tal, tal, tal. No português, os substantivos variam com gênero, né? Que ele pode ser masculino e feminino, e com número, pode ser singular e plural, né? Enfim, no inglês também não é diferente, né? Então, e os adjetivos também vão ser flexionados, né? Enfim, tudo flexiona. Nem tudo, né? Certos pronomes não flexionam, por exemplo, em conformidade com o gênero do substantivo utilizado na frase, né? Óbvio, né? Então tem que ter concordância. Na língua portuguesa, por exemplo, se nos referimos a uma menina, né? É o gênero feminino, a gente diz que ela é bonita, né? E não bonito, né? Mas no inglês não é assim, né, gente? Em inglês, substantivos não têm gênero gramatical, tá? Não tem gênero. O substantivo não tem gênero. Apesar que lá no pronome tem o gênero. Lembra que tem he, she e it. Né? Então são 3 gêneros, lembra disso? Só que lá a gente está falando de pronome. Aqui a gente está falando de substantivo. E o substantivo, no inglês, ele não varia, ele não flexiona, tá? De acordo com o gênero. No português, então, ele flexiona? Flexiona. Pode, né? Nem todos, mas flexiona. Então tem o menino e menina. Então o que mudou? O O virou um A, né? Ou o A virou o O. Então houve uma flexão, tá? É isso que quer dizer a flexão na língua, na gramática, certo? Outros substantivos não flexionam, né? Então copo. Mas o copo não flexiona porque não tem uma versão feminina do copo, né? Porque se eu fizer copa, aí é outra palavra, né? Mas é porque o copo só tem ele masculino no português. Mas também não faz sentido um copo ser do gênero masculino, né? Porque ele não tem gênero, certo? E no inglês a gente vai perceber isso mais fácil. Quer ver só? Então, no inglês, os substantivos não têm gênero. No entanto, alguns substantivos têm, tradicionalmente, formas diferentes, né? Então, apesar dele não flexionar, então você tem uma outra palavra para representar o feminino, né? Por quê? Ó, eles estão associados também ao gênero biológico da palavra. Então, por exemplo, eu tenho ator e eu posso ter atriz. Não posso? Então, no português, a gente considera isso como uma flexão. No inglês, não se trata bem de uma flexão, tá? É porque a gente precisa de ter os dois para representar. Porque eu posso estar falando de um ator, de uma atriz. Mas é igual sempre do amigo, o exemplo do amigo, né? Friends. Então, se eu falar I have a friend, você não sabe se esse amigo é amigo ou amiga, né? Porque não tem uma friendess, por exemplo, tá? Porque no inglês, normalmente, quando é feminino, ele termina com esse S aqui, ó, tá? E 2 S, viu? Altera o final para construir isso aqui. Então, ó, author,
authoress, bachelor, aí outras não tem nada a ver, né? Tipo spinster, né? Boy, girl, né? Então, bride, groom, né? Que é o groom é o noivo, né? E bride é a noiva, né? Conductor or conductress, emperor or empress, gentleman, lady, né? Tem lord e lady também, né? Dutch e duchess, né? Que é duque e duquesa, king e queen, né? Então, exemplos são vários, né? Headmaster, headmistress, heir e heiress, né? É o herdeiro esse aqui, né? Então aqui só para a gente olhar, ator e atriz, autor e autora, o bachelor é o... esqueci, e por ali eu não estou conseguindo também. O bachelor é o bacharel, né? Solteiro aí, tá vendo só? Spinster, então, é uma solteira, né? Garoto e garota, noivo e noiva. Não sei porque que ele pôs bride de cá. Condutor é o maestro, tá, pessoal? Imperador, imperatriz, é o cavalheiro, né? Com LH, né? Você sabe isso, né, gente? Então, quando eu cavalheiro, isso tem hora que eu ensino mais português que inglês, né? Cavalheiro é o gentleman, né? Cavaleiro seria knight, tá? Que é o que, esse aqui é o que monta no cavalo, né? O cavaleiro. Mas o knight, ele tem outras designações no inglês, né? O knight é um título de nobreza, né? Ele é nomeado pelo rei como alguém que de fato demonstra essa braveza no cavalo, né? Essa perícia, né? Principalmente na época medieval que eles lutavam com espadas e tudo aquilo, né? Agora que o cavalheiro é o gentleman, né? Que aí é aquele cara educado, né? Gentil, né? Que até, né? Enfim, tem algumas coisinhas aí, né? Não vou entrar nisso também. O headmaster, que seria um diretor, alguma coisa nesse sentido, né? E aqui é o herdeiro, certo? Aí tem substantivos masculinos, né? Uncle, man, cock, né? Que é galo. Cock também pode ser coisa pejorativa, né? Aunt, que seria tia, woman, chicken. Uma curiosidade aqui sobre o man e sobre a woman, né, pessoal? Man é homens, agora homem, no singular. Agora, se eu trocar esse A aqui por um vira man, continua a mesma pronúncia, mas aí passa a ser homens, tá? Passa por plural, só de transformar esse A em viu? É coisa do inglês, tem que aceitar. Mesma coisa woman, tá? Woman e woman, aí dá, tá? Esse muda a pronúncia. Woman, mulher. Woman, aí mulheres, certo? Coisa da língua também, viu? E aí tem os neutral gender nouns, que são substantivos de gênero neutro, né? Que existe no português. Só que no português a gente considera eles como gênero masculino ou feminino, né? Então, por exemplo, a árvore é um neutral gender, ele não tem gênero. Mas o substantivo que representa a árvore é feminino. Né? Então, os objetos existem, né? Nas duas línguas. Só que lá eles consideram como neutral gender. Aqui a gente vai considerar como masculino ou feminino. Então, por exemplo, a gente tem lawyer, que é advogado ou advogada. Tá? Tem professor, doctor. A gente tem alguns substantivos que eles não têm, né? Uma forma masculina ou feminina, e pode ser para os dois, né? Também. Agora me falha algum exemplo. Né? Mas nós temos isso no português também. Mas é bem menos, né? Com bem menos frequência. Policy woman, policy man. Aí aqui, ó, mesma coisa, viu, gente? Isso aqui, ó, que é um homem policial, mas homens policiais, tá? Porque tem um E aqui, ó. Tá? Não sei se vocês falam E ou eu prefiro falar E. Mas, enfim, se tiver o é homens. Mesma coisa que se tiver um mulheres, viu?
E aí a gente tem o police officer, né? Que seria um agente de polícia, né? Que não dá para definir por isso aqui, em inglês, se é um homem ou uma mulher. Tá? Thief é outro exemplo, né? Thief, não dá pra gente saber se é um ladrão ou se é uma ladra. Né? Então é bem interessante isso aqui também, porque entra nessa questão de preconceito, né? Desse preconceito estrutural que eles falam aí, que eu não vou entrar nisso, se existe ou não, tá? A gente não debate opinião, mas assim, só pra gente ver como a mente da gente funciona. Thief, a maioria, imagino que a maioria de nós pensou em ladrão, no sexo masculino, e não em ladra, né? Porque a gente tem sempre que a gente vê na televisão, né, é algo que está na nossa cabeça. Já está construído no nosso psicológico, lá no fundo, né? Sempre que a gente vê na TV é um ladrão que roubou, né? Não foi uma ladra. Ninguém tem medo de uma ladra. Assim, claro, a gente tem medo de uma ladra, teria, né? Mas quando você fala, assim, eu quero cercar minha casa aqui de cercas elétricas porque eu tenho medo de ladrão. Ninguém fala que tem medo de ladra. Entenderam o que eu quero dizer? Mas são coisas da nossa cabeça, né? Que é cultural, vem passando de geração em geração, enfim. Não tô, de novo, não quero debater isso, tá, pessoal? Mas é só quero mostrar para vocês como que a nossa cabeça funciona, né? E o tanto que isso é interessante quando a gente vai estudar qualquer idioma, né? No caso aqui o inglês, né? E que também não dá para a gente se furtar de analisar um pouco o português, né? Então isso é bem interessante, tá? E aí outras palavras sem gênero, né? Para coisas. Então aqui, ó, isso aqui é uma parte muito interessante. Em inglês, o gênero neutro também se refere a palavras consideradas sem gênero, né? Que são as palavras que, quando no singular, podem ser substituídas pelo pronome pessoal it, né? Que eu já estou cansado de falar isso para vocês, que é usado para objetos, animais e coisas, né? Então, fork, spoon, car, né? Aí, ó, gender of noun, né? O gênero do substantivo. Isso aqui, obviamente, em inglês. Então, boy, masculino, girl, feminino, e car, neutro. Né? Então, man, woman, table, e por aí vai, né? Boat, tree, house, king, queen. Aí, então, plural dos substantivos, né? Normalmente, quase todos a gente só precisa fazer o quê para ter o plural? Pôr o S, tá? Alguns não, tá? Alguns não é bem assim. Então vamos dar uma olhada, né? Né, não é preciso fazer alteração que não seja o acresce a letra S. Né? Então, computer, computers, day, days, animal, animals, book, books. Né? Aí palavras terminadas em Y, mas esse Y tem que ter uma consoante antes, né? Então tem que ser consoante e Y. Aí a gente troca o I, tira, remove o I e coloca IS, né? IES. Então, baby, babies, body, bodies, city, cities, battery, batteries, tá? E aí também tem algumas exceções, digamos assim, né? Ó, para formar o plural de palavras terminadas em S, SS, H, tá a listinha aí, vocês observem a lista, né? Não precisa decorar, tá, pessoal? Mas observem a lista. Basta acrescentar o ES, tá? Então, tomato, tomatoes, hero. Que tomato, pessoal, é interessante que eles falam tomato também, tá? Tentam dizer que é tomar ou tomato, né? Que é tipo assim, tanto faz. Quer dizer mais ou menos isso, né? Você está discutindo uma coisa, às vezes eles normalmente usam para isso. Você está discutindo uma coisa que já é consenso que tanto faz a coisa, entendeu? Hero, heroes, box, boxes, watch, watches. E tem outras aqui, né? Art, que vira. Aí, art pode ser. Depende da palavra, tá? Por exemplo, se for um inimigo, que é um arch enemy, né? Que é aquele arqui-inimigo, né? Aí fala art. Arch enemy. Mas se for, por exemplo, um arco, aí fala arc. Tá? Então, uma pronúncia dessa palavra às vezes varia, né? E aí, da mesma forma, vem para cá, arches ou arques, né? Essa aqui não tem dúvida. É branch, sempre, brush,
né? Branches, brushes. Flash, buzz, tá vendo aqui? Address, addresses. Box, boxes. Fox, foxes. Stomach, stomachs. Monarch, monarch e monarchs. Que é arco, né? Eu já falei. Esse aqui é galho. Escova, pode ter outros significados também. Flash, não preciso nem falar, né? Bus, que é ônibus. Address, endereço. Caixa, fox, raposa. Estômago e monarca. Aí palavras terminadas em CH com som de K, né? Então existe também, né? Então, que foi o caso que a gente viu lá do stomach, conch. Esse aqui eu não sei se é não, viu? Patriarch, eu sei que é. Terminado com K, mas conch. Vamos ver no tradutor se ele ajuda a gente. Eu sempre. Kong. O tradutor está dizendo que é realmente, ó. Kong. Kong. Depois eu vou dar uma pesquisada melhor, pessoal. Vocês me desculpem nessa aqui, tá? Mas o Patriarch é mesmo, tá certo? O Monarca também, o Stomach também. E aí tem várias, né? Então tem Zuz, né? Porque o O precedido de vogal, né? Radio, radios, studio, studios. Então tem as regrinhas que eles dão. Normalmente essas regrinhas funcionam, mas nem sempre, tá? Sempre, por quê, pessoal? Nós estamos falando de ciências humanas, né? Vocês sabem que as ciências humanas elas têm variações. Por quê, gente? Isso é aquilo que eu sempre falo para vocês da sociolinguística, tá? Porque a língua, a gramática, o que é a gramática? A gramática ela é abstrata. Ó, pra você ver como que o nosso pensamento ele é induzido a pensar o contrário das coisas. Só para a gente encerrar, o de hoje já estamos com 30 minutos, mas a gramática ela é abstrata. Por que ela é abstrata? Porque ela tirou uma foto da língua num determinado momento. É isso que ela fez. Tá? Porque a língua não tem como você capturar ela dentro de uma gramática. Porque o falante, ele está falando ela o tempo inteiro e ela está evoluindo o tempo inteiro. Quando a gente diz evoluir, não quer dizer que ela está indo para melhor, tá? O conceito de evolução não necessariamente é para melhor. Depois vocês procurem no dicionário. Quem tiver dúvida, evolução só quer dizer mudança, não necessariamente para melhor, né? Eu não estou falando também que a língua está evoluindo para pior ou para melhor, viu? Só estou dizendo que a língua evolui. Por quê? Quem fala ela é que manda nela. Então, por exemplo, se você olhar no dicionário, você vai ter lá, sei lá, 25 mil palavras, tem dicionário de 25 mil palavras. É muita coisa. Se você for ver na língua, uma língua deve ter 50 mil palavras, por exemplo. Até mais. E aumentando diariamente. Por quê? Porque não dá. Você imagina o Brasil do tamanho que é. Como é que você vai capturar todas as palavras? Você tem que ir em todas as regiões. Lá no Nordeste, dependendo da região que você for lá, é outro dialeto praticamente. Eles falam português, mas é praticamente outro dialeto. Se você for lá em Angola, então, que é outro país, você imagina a diferença que não é. Eu tenho muita dificuldade de entender o português de Portugal, né? Que não é um sotaque, viu, gente? Não, sotaque de Portugal. Não, não é sotaque. Aquilo lá. Aquilo é um regionalismo. É a nossa mesma língua. Então, quando você está dentro da mesma língua, você não tem sotaque. Vocês têm sotaque para falar inglês. Aí tá certo. Mas para falar português, vocês não têm sotaque. Vocês têm a língua materna que chama vernáculo. Vocês têm o que nasceu com vocês, que vocês aprenderam. Da mesma forma é o de português de Portugal. Da mesma forma é o português lá do sul do país. Da mesma forma é o português da Angola. Da mesma forma é o português do Nordeste, do interior de Minas Gerais. E lá do cu do Judas do mundo, do onde você imaginar que fala português, ele tem a variação dele, tá? Então, não dá para capturar com a gramática. Por quê? A língua, então, concluindo, a língua concreta é aquela falada. Essa sim. Se você tentar fazer um estudo dela, vai ser mais próximo do que de fato é para ser. Mas também não vai conseguir nunca, porque ela não para de evoluir. E a gramática é só uma foto, tá? Então, quando a gente aprende na escola, quando a gente é pequenininho, parece que é tudo muito exato, mas não é. E essas regrinhas também funcionam, muitas das vezes, mas nem sempre, tá? Porque a língua não é exata.
Certo, pessoal? Então hoje eu delonguei um pouquinho, espero que vocês não importem, viu? Então a gente encerra por hoje, que hoje foi uma aula mais de português que de inglês, né? Espero que vocês não se decepcionem com isso. Eu acho que a gente tem que tirar proveito das coisas, né? Para poder ter um bom aprendizado, a gente tem que fazer uma base boa. É isso que eu estou tentando fazer, tá? Mas qualquer coisa também, se não gostar, pode falar, viu? Enfim, tá? Por hoje a gente encerra, então. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e tchau, tchau.